Fala galera, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes com Jesus, ainda estão queimando com Ele? Sou o Pastor Charles e estou aqui para trazer mais uma mensagem da nossa série Princípios do The Kingdom. E em nome de Jesus, que seja um tempo precioso para você, que você possa estar aprendendo com o Senhor, assim como eu tenho aprendido nesses dias. Hoje nós iremos falar sobre fé. Iremos aprender um pouco sobre a fé operante, sobre a fé que opera milagres, sobre a fé que opera maravilhas, sobre a fé que faz algo novo acontecer. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos, vamos orar, entregar o nosso coração diante de Deus e ficar no centro da vontade dele, daquilo que ele tem para a nossa história. Amém? Pai, nós engrandecemos, exaltamos o seu santo nome, reconhecemos que o Senhor é bom e suas misericórdias elas duram para sempre. Queremos pedir misericórdia, queremos pedir graça do Senhor estabelecido sobre as nossas vidas. Que esse projeto alcance nações, que esse projeto alcance vidas, Deus, em nome de Jesus, e que pessoas possam ser ricamente abençoadas, impactadas, Deus, pelo The Kingdom. Senhor, olhe cada líder, onde o nosso vídeo chegar, onde essa mensagem chegar, Senhor, pessoas possam ser reestruturadas e restauradas nos seus sonhos, nos seus projetos. Que o seu amor, que a sua graça invada, Senhor, esses lares. Nesse tempo que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, nada melhor, Senhor, do que nós estarmos arraigados e alicerçados em algo. E que queremos, Pai, que o Senhor seja o nosso alicerce. Queremos que o Senhor seja, Pai, o motivo de nós estarmos arraigados a algo, que possamos estar alicerçados e firmados em Ti. Que o Senhor abençoe cada um que for assistir, Senhor, esse vídeo. Em nome de Jesus, que o Senhor cresça e que eu diminua. E que a Tua voz seja manifesta, Deus, neste ambiente, neste lugar. E que tudo que for feito, Senhor, seja para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós Te amamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, quando nós vamos falar sobre fé, nós precisamos entender primeiro que a fé não é simplesmente o fato de você acreditar em algo ou não acreditar em algo. A fé, ela não é simplesmente, eu acredito em alguma coisa e eu tenho fé. Eu tenho esperança em alguma coisa e por isso eu tenho fé. Não. A fé, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento. Então, não é simplesmente eu acreditar em algo, mas é eu firmar a minha confiança naquilo. Não é simplesmente eu olhar para alguma coisa e acreditar que vai acontecer, mas é eu ter um coração firme que algo pode acontecer e ser estabelecido através daquilo. Então, a Bíblia vai falar que a fé é o firme fundamento. E não só o firme fundamento, mas continua dizendo que além do firme fundamento é a certeza de algo, é a certeza de alguma coisa. Então, você ter fé, você ter uma injeção de fé não é simplesmente você acreditar em um milagre ou não acreditar no milagre. Não é simplesmente você acreditar que algo pode acontecer, mas é você ter firmeza naquilo que você acredita e saber que pode passar o tempo que passar, você pode viver o que tiver que viver, nada pode mudar isso, nada pode mudar a certeza do que você hoje não vê, mas que você espera que vai acontecer. Então, primeiro nós precisamos entender isso, que a fé ela é o firme fundamento e a fé ela é a certeza. É uma palavra curtíssima, mas que tem um poder de ação gigantesco, não só na vida do cristão, porque geralmente não é só um cristão que tem fé, não é só uma pessoa que está com Cristo que tem fé. Hoje você vai perguntar para as pessoas na rua e você vai perguntar, fulano, você tem fé? Ela vai dizer, sim, eu acredito em alguma coisa. Você vai perguntar para outra pessoa, querido, você tem fé? Sim, eu tenho fé e esperança num mundo melhor. Mas, infelizmente, se você não tiver uma fé operante, nada vai acontecer. Se você não tiver uma fé que opera algo, uma certeza de algo que vai acontecer e que pode acontecer neste tempo,
não vai adiantar nada. Vai ser somente um pico de esperança estabelecido sobre a sua história. E quando nós não temos uma fé operante, a dificuldade, nós temos uma certa dificuldade de sobreviver em dias maus. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que os discípulos, eles andavam com Jesus, eles viam o milagre, eles viam algo novo acontecer, mas em nenhum momento Jesus olha para os discípulos e fala: vocês têm uma fé que pode mover a montanha. Mas você vai ver os diálogos com Jesus, de Jesus com os discípulos, e você vai ver Jesus falando para eles: homens de pouca fé, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês moverão as montanhas. Isso quer dizer o que, pastor? Isso quer dizer, meu querido, que não basta só eu andar com Jesus e acreditar em algo, mas eu preciso ter uma fé que opera, uma fé que faz algo novo acontecer. Eu preciso ter a fé que vai estabelecer e vai mandar o coxo levantar e andar. Eu preciso ter uma fé operante que é capaz de dizer a um cego para ele enxergar novamente e ele enxergar novamente. Você está entendendo? Então nós não podemos simplesmente acreditar e andar com Jesus, mas a nossa fé, além de ser uma fé firmada e fundamentada, e uma certeza de algo que pode acontecer, ela precisa ser operante. Ela precisa ser uma fé que transforma. Ela precisa ser uma fé que faz o milagre acontecer. Ela precisa ser uma fé que pode fazer o impossível e não num tempo longe, mas que possa fazer o impossível neste tempo que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos entender o que é a fé. A fé, ela é o firme fundamento e ela é a certeza. Nada mais do que isso. Ela é um firme fundamento, é algo que você acredita muito. E ela é a certeza que vai acontecer. É a certeza de que o novo vai acontecer. Não que pode acontecer, mas que vai acontecer. Então, nós precisamos entender isso, que ela é operante. A fé nada mais é do que um objeto operante na vida do cristão. A fé, ela é a chave da casa de Deus. Como assim a fé é a chave da casa de Deus? Quando eu acredito, eu abro a porta dos céus e faço com que chuvas sem medidas caiam e recaiam sobre a minha vida. Quando eu tenho fé, eu abro a porta da casa de Deus em oração, em intercessão, em busca constante, e as portas dos céus, elas se abrem e algo novo começa a acontecer. Então a fé, ela é a chave da porta da casa de Deus. Quando eu tenho fé, eu consigo virar a chave e entrar pelos portais eternos. Amém? Nosso texto base de hoje está lá no livro de Hebreus, capítulo 38, Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, e nós iremos ler também 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que não retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé para a conservação da alma. Eu vou ler novamente, Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos da fé para a conservação da alma. Amém? E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz assim: não atentando vós para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as coisas que vocês veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, para que nós possamos viver uma vida cristã na sua plenitude, e vivenciar todas as promessas de Deus, nós precisamos aprender a viver pela fé. Precisamos aprender que a fé, ela nos aproxima de Deus. Nós precisamos entender que a fé transforma aquilo que o Senhor disse em realidade. A fé, ela não só nos aproxima de Deus, mas faz com que a palavra que Deus ministra, a palavra que Deus diz, se torne realidade na nossa história. Os evangelhos deixam claro que as pessoas que buscaram a Jesus, elas não tinham uma fé fundamentada. Ela mesma, como eu falei, ela mesma falava para os
para os discípulos e falava para as pessoas: se vocês tiverem fé, tenham fé, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão, vocês serão salvos. Mas também tinha aquelas pessoas que ele falava: seja feito conforme a sua fé, seja feito conforme você acredita, seja feito conforme você tem buscado. Então, querido, a fé ela só pode, a fé é o estabelecimento da vida cristã. A vida cristã só pode ser vivida pela fé. Por isso nós precisamos compreender o bem que a verdadeira fé faz e como desenvolvê-la, como desenvolver esta fé nas nossas vidas. Nós precisamos entender que ter fé, andar com Jesus não é sinônimo de ter fé. Andar com Cristo não quer dizer que eu tenho uma fé inabalável. Eu posso simplesmente andar com Cristo e não acreditar. Eu posso andar com Jesus e não acreditar que um milagre pode acontecer. Pode acontecer isso, pastor? Pode acontecer. Pode acontecer de um certo momento eu estar com Cristo, ver os milagres e não reconhecer que foi Cristo que fez aquilo. E então nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser baseada na fé, precisa ser baseada num firme fundamento, precisa ser baseada naquilo que eu espero e que eu não vejo, precisa ser estabelecido naquilo que eu busco constantemente, mas ainda que os nossos olhos não consigam ver, nós precisamos crer na promessa, precisamos crer no milagre, precisamos crer no chamado e naquilo que o Senhor tem proposto para as nossas histórias. Se nós não sei se você já viu um grão de mostarda, mas ele é minúsculo, ele é insignificante aos olhos humanos. E Jesus fala que se nós tivéssemos fé do tamanho desse grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas. Eu tive estudando alguns anos sobre o grão de mostarda e como esse grão ele desenvolve durante o processo de crescimento dele. E acontece algo extraordinário quando uma árvore de mostarda cresce. Ela fica enorme, ela fica grande, ela fica gigante. Então, querido, eu entendo que algo pequenininho pode fazer algo extraordinário, sabe? Algo que parece insignificante hoje, simplesmente acreditar, pode gerar coisas extraordinárias na nossa história. Algo que hoje parece insignificante acreditar que pode acontecer, amanhã pode me trazer um benefício e um fruto maior do que aquilo que um dia eu planejei, maior do que aquilo que um dia eu imaginei. E Jesus está falando para nós: se vocês tiverem a fé, que pode ser de um tamanho insignificante, pode parecer para vocês que não é nada, vocês podem fazer coisas extraordinárias. Então, querido, eu quero alimentar a sua fé, eu quero impulsionar a você a acreditar no impossível, porque a fé nos faz acreditar no nome de Jesus, e o nome de Jesus move o impossível. Então a fé nos faz acreditar nele, a fé nos faz vivenciar a plenitude dele, e quando nós acreditamos nele, o nome de Jesus move o impossível ao nosso favor. Então nós precisamos ter fé, nós precisamos alicerçar isso na nossa vida. E eu aprendo 3 lições com a fé. Eu aprendi 3 coisas que podem estabelecer a minha história e eu preciso aprender sobre a fé. A primeira coisa que eu aprendo sobre a fé, querido, é que a fé nasce na palavra de Deus e não nos nossos sentimentos. A fé, ela não nasce naquilo que eu sinto, nas minhas emoções. A fé não nasce nas minhas necessidades. A fé não nasce naquilo que eu planejo, mas ela nasce exclusivamente na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé não vem daquilo que eu penso que eu estou acreditando. A fé não vem daquilo que eu acho que é um benefício ou não é um benefício, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então todas as vezes que nós ouvimos uma ministração, todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, um louvor, uma canção, nós somos impulsionados a acreditar em algo diferente, nós somos impulsionados a viver a plenitude daquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Amém? Então a fé não vem daquilo que eu acho
que é certo ou que não acreditar, mas a fé vem do ouvir a palavra, da busca incessante que eu tenho, da manifestação da presença de Deus, da fome que eu tenho de comer o pão da vida, da sede que eu tenho de beber da água da vida. Então a fé vem pelo ouvir. E não ouvir qualquer coisa, não ouvir qualquer situação, mas ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até o fundo da alma, que encontra as juntas, Então nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir, pelo se alimentar, pela busca constante que eu tenho da presença de Deus. É disso que vem a fé. Amém, queridos? O ser humano, o ser humano se relaciona com o mundo ao seu redor através do sentido, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele pega, por aquilo que ele sente, por aquilo que ele cheira, as sensações, o sentimento ou pelo que aprendeu. A maneira como ele age ou reage determinada por uma dessas coisas. O cristão em si, ele deve viver pelo que Deus diz, pela palavra de Deus. Precisamos aprender a confiar no que Deus diz. Precisamos também a viver e agir e reagir pela palavra de Deus. Qualquer pessoa pode ter um sentimento e dizer eu acredito. Se nós estamos num tempo de Páscoa, então você vai olhar para as pessoas e vai perguntar para elas: você acredita que Jesus morreu pela nossa nação, pela nossa geração? E essa pessoa vai dizer sim, eu acredito, mas às vezes ela não acredita porque ela leu ou porque ela buscou essa revelação, mas ela acredita pelo tempo de emoção que nós estamos passando. Nós estamos no meio de uma pandemia, estamos passando por diversos problemas políticos, diversos problemas na saúde, e nós estamos com o nosso coração sensíveis a acreditar em algo que nos traz esperança. Então você vai ouvir as pessoas dizerem sim, eu acredito, e as pessoas até choram, e elas até, mas no fundo, lá no coração delas, elas ainda não têm uma fé arraigada, porque elas estão vivendo uma fé naquilo que elas podem apalpar, uma fé naquilo que elas estão sentindo neste momento. Hoje as pessoas estão se agarrando à esperança, e isso está fazendo com que elas acreditem em algo superficial, que hoje vai dar certo e amanhã pode não dar certo para elas ao ver delas. Então nós precisamos estabelecer uma fé firme, uma fé fundamentada, uma fé estrutural, uma fé que vai criando alicerces, uma fé que nos faz construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, uma fé que nos faz viver a plenitude do Evangelho, uma fé que nos faz acreditar que o Senhor continua no controle de todas as coisas, uma fé que nos faz acreditar que hoje nós estamos vivendo um tempo terrível, mas o Senhor derramará o Espírito sobre a nação e haverá o maior derramamento do Espírito de Deus sobre o Brasil e sobre o mundo e sobre o país. Mas nós precisamos alicerçar a nossa fé para isso, porque o mundo nos mostra tudo ao contrário daquilo que nós estamos acreditando. Quanto mais nós estamos caminhando para o lado da cruz, mais o mundo está tentando nos convencer que isso não é o melhor modo, que esse não é o objetivo, que esse não é o plano que deve ser seguido. E eu quero te dizer, ei, estruture a sua fé, estruture a tua vida para que você esteja alicerçado e arraigado na esperança, arraigado naquilo que Deus ministrou sobre o seu coração, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, e ele vai cumprir e não tardará. As promessas de Deus, ela não tarda e ela vai se cumprir sobre a sua história. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu entendo aqui é que a fé não vem do meu sentimento, mas vem do ouvir, vem do buscar, vem do eu me estruturar na palavra de Deus, me alimentar dele, me alimentar do Evangelho, me alimentar de coisas boas que me trazem esperança. O profeta Jeremias diz: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me trazer esperança. Ele está dizendo: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me fazer acreditar em algo melhor, que possa me fazer ver uma nova perspectiva, um novo dia, uma nova história. Queridos,
Queridos, eu não sei como é que está a sua situação, você que vai assistir esse vídeo, mas não é porque o nosso dia está nublado, querido, que o sol deixou de brilhar. O sol da justiça irá raiar sobre a nossa história. É só um tempo que se fechou, mas logo o céu se abre, a chuva vai cair, o sol vai nascer novamente e você irá viver e viver a glória do Senhor sobre a sua história. Amém, queridos? Então, querido, você precisa entender que a fé nasce na palavra de Deus e não nos nossos sentimentos. Amém? Glória a Deus por isso. Segunda coisa que eu aprendo aqui como lição sobre a fé: as dificuldades e as crises provam verdadeiramente se temos fé. As adversidades, as dificuldades e as crises, elas servem para nos mostrar se nós verdadeiramente temos fé. Abacuque capítulo 3, versículo 17, a seguir vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o fruto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e que nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre as alturas. Então, querido, o profeta Abacuque está dizendo que ainda que ele passe por todas as adversidades, ainda que ele não tenha o que comer, ainda que ele não tenha o que produzir, ainda que o trabalho não aconteça, ele ainda conseguirá viver uma vida alicerçada, com esperança, na esperança de glória daquilo que o Senhor prometeu para ele. No texto de Abacuque, ele nos ensina que é possível ter fé em Deus mesmo quando nós passamos por tempos difíceis. É possível ter fé, é possível acreditar em algo mesmo quando nós estamos no meio das crises. As crises, elas vêm e passam. Aquilo que o Senhor prometeu, querido, não é passageiro, é eterno e dura para todo sempre, querido. Então nós precisamos ter fé naquilo que realmente nos traz benefício. Precisamos acreditar no que realmente pode nos trazer esperança. Amém, queridos? E eu escrevi aqui, enfrentar dificuldades, crises e adversidades, quando cremos na palavra de Deus, é o mesmo que assistir um filme sabendo do final. Nós passarmos por adversidades, passarmos por dificuldades, quando nós temos fé em Deus, estamos alicerçados em Deus, é comparado a nós assistirmos um filme e nós sabemos o final, sabemos que tudo vai ficar bem e que a alegria vai chegar pela manhã e que nós viveremos algo novo. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Quando nós temos fé, nós não ficamos aflitos, nós não ficamos ansiosos ou preocupados com o que vai acontecer, porque nós já sabemos o fim, nós já sabemos que Deus está no controle. Então, quando nós temos fé, nós sabemos que tudo vai passar, mas que a palavra permanecerá para sempre e eterna e eternamente, e que tudo vai acontecer conforme a vontade dele, conforme aquilo que ele planejou, conforme aquilo que ele prometeu, conforme aquilo que ele escreveu para a nossa história. Amém, queridos? E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você consegue identificar a qualidade de alguém que tem fé? Você consegue identificar a qualidade de uma pessoa que tem fé? Uma pessoa que tem fé, ela tem confiança, ela tem otimismo, ela tem paz, ela tem tranquilidade, ela tem alegria no espírito. Uma pessoa que tem fé, ela tem confiança, ela tem otimismo, ela tem paz, tranquilidade e alegria no espírito. Essas são as qualidades de uma pessoa que tem fé, querido. A verdade é que muitos pensam ter fé, muitos pensam crer em Deus, mas ficam aflitos, ansiosos e preocupados, muitas vezes abatidos quando enfrentam as crises e as dificuldades. Esses sentimentos revelam que ou a sua fé não está madura ou ela não tem uma fé estrutural. Quando eu ando muito ansioso, quando eu ando desestruturado, quando eu ando sem perspectiva, isso quer dizer que ou a minha fé é uma fé imatura ou a minha fé não é uma fé estrutural. Uma fé imatura é aquela fé inconstante e uma fé estrutural é uma fé que não é arraigada em nada, é uma fé passageira, é uma fé que não tem perspectiva de nada, simplesmente acredita porque toda uma geração
acredita. Nós precisamos ter uma fé estrutural, querido. Precisamos ter uma fé que é arraigada em algo, alicerçada em algo. E o Senhor está nos chamando a olhar a cruz, a olhar o sacrifício e acreditar que o sacrifício dele naquela cruz não foi em vão. Foi para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Terceira e última coisa que eu aprendo com a fé. Amém? O cristão justificado por Cristo vive pela fé e não por aquilo que ele vê. Não por aquilo que ele vê. O cristão que é justificado pela fé, ele não vive por aquilo que ele enxerga, mas ele vive por aquilo que ele acredita. Ele é firme com o coração. Ele é decidido naquilo que ele decidiu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por aquilo que nós acreditamos, não por aquilo que nós vemos. João capítulo 11, versículo 39, 40, vai contar a história de Lázaro, irmão de Marta e Maria. E a Bíblia vai contar que Lázaro já estava morto. E Jesus ele vai falar para aquelas mulheres, ele vai dizer assim: olha, tire a pedra. Tire a pedra, Marta. A irmã do defunto disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já está aí há 4 dias. E Jesus responde para ela: eu não disse para vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Então Jesus está falando que, olha, se você crê, se você primeiro crer, você vai ver algo acontecer. Mas se você simplesmente ver, você não vai crer. Então, se você tiver fé e se você acreditar, você vai ver o impossível acontecer. Então, a fé, ela primeiro precisa ser estabelecida como um ato de acreditar em algo. Depois eu começo a ver os frutos e as promessas daquilo que eu acreditei. Eu começo a ver o resultado daquilo que eu estabeleci. Então a fé, querido, ela é estabelecida por aquilo que eu acredito e não por aquilo que eu vejo. Se eu ficar alicerçado naquilo que eu vejo, eu não vou romper em nada, eu não vou crescer em nada. Então que a sua fé seja gerada por aquilo que você acredita, pela sua confiança inabalável em Jesus Cristo. E que a partir disto as coisas comecem a fluir na tua história, comece a haver um novo romper e um novo mover na tua história, em nome de Jesus. Não adianta nós falarmos que nós confiamos se a nossa atitude é uma atitude de desobediência, é uma atitude que não mantém algo naquilo que nós acreditamos. Jesus está dizendo para aquelas mulheres: você não crê que eu posso fazer algo? Eu não disse para vocês que se vocês acreditarem, vocês vão ver algo acontecer? E Jesus faz uma oração ali depois desses versículos. Ele vai dizer: Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor me ouviu, mas não só porque o Senhor me ouviu, e não só porque o Senhor atendeu o meu pedido, mas porque o Senhor vai fazer com que essas pessoas também creiam naquilo que o Senhor me disse que aconteceria. Então, querido, nós precisamos ter fé, querido. E eu anotei aqui, algumas atitudes de alguém que não tem fé, de uma pessoa que não acredita, uma pessoa que não tem uma fé estrutural na palavra de Deus. A primeira coisa uma pessoa que não tem fé, ela é uma pessoa que murmura demais, uma pessoa que fica reclamando, uma pessoa que nada tá bom, que nunca tá bem, que às vezes está dentro da igreja, mas sempre tá passando por dificuldade, as coisas não rompem, uma pessoa que fica murmurando demais. Isto mostra que ela não tem uma fé estrutural, não tem uma fé arraigada, uma fé alicerçada. Segunda coisa, é uma pessoa que tem muito descontentamento. Uma pessoa que tem muito descontentamento não é uma pessoa feliz, e por ela não ser feliz, ela não consegue acreditar no milagre de Deus, e por isso ela não consegue exercer a fé num dia melhor, não consegue exercer a fé em algo extraordinário na história dela. Uma pessoa muito ansiosa, que tem muita ansiedade, que fica muito desesperada, ela demonstra que há uma pessoa sem fé. Ela não consegue confiar em Deus, ela não consegue confiar naquilo
que o Senhor prometeu. Uma pessoa muito preocupada, uma pessoa que não consegue dormir direito, que tem que tomar remédio para dormir, que fica pensando nas contas, que fica pensando nas dificuldades, nas adversidades no dia de amanhã, ela demonstra que ela não tem uma fé estrutural, porque ela não consegue descansar o coração. Pastor, tu tá dizendo que eu não preciso me preocupar com nada. Não, você precisa manter a sua vida focada. Você precisa, meu querido, viver uma vida coerente com aquilo que você projeta, com aquilo que você planeja. Então, você precisa ser responsável, precisa ser uma pessoa que tem responsabilidade, mas você não pode ser uma pessoa desesperada, uma pessoa que fica preocupada. Se o seu coração está em Deus, ele precisa ser o centro daquilo que você vai fazer, e ele continua no controle daquelas coisas que podem não estar dando certo na tua história. Então, querido, uma pessoa que tem muita preocupação e não consegue descansar o seu coração em Deus é uma pessoa que mostra que não tem uma fé estrutural, que não tem uma fé arraigada, uma fé alicerçada. Outra coisa, uma pessoa muito aflita, uma pessoa que chora demais, que nunca tá bem, que sempre está doente, que as coisas não fluem na história dele, e isso dela ou dele demonstra que essa pessoa não tem uma fé estrutural, que ela não consegue desenvolver algo em Deus capaz de tornar o dia dela melhor. Então, se você é um tipo de pessoa assim, que em nome de Jesus você possa romper a tua história e viver uma nova história na tua história, na tua vida, em nome de Jesus e na sua casa. Mas pastor, por que eu preciso ter fé? Por que eu tenho que ter fé? Porque o poder focado da fé nos gera abundância. O poder focado da fé nos gera abundância. Quando eu tenho fé, o poder dela gera abundância na minha história, gera abundância na minha vida. Aquilo que não me mata me torna mais forte. Quando eu acredito em Deus, isso não vai me trazer morte, vai me trazer vida, vai me deixar mais arraigado naquilo que Ele tem para minha vida. A fé, ela me ajuda a descobrir o meu propósito na minha vida. Então eu preciso ter fé porque ela me ajuda a encontrar a direção daquilo que o Senhor me prometeu. A fé, ela triunfa sobre um estresse, ela triunfa sobre a ansiedade e ela triunfa sobre o medo. E a fé, ela atua como um caminho para encontrar soluções. Somente por isso nós precisamos ter fé. Por quê? Porque o poder da fé, ela nos gera abundância, porque aquilo que não me mata, eu tendo fé, me torna mais forte, porque a fé me ajuda a descobrir o meu propósito na minha vida, porque a fé, ela triunfa sobre o estresse, sobre o medo e sobre a ansiedade, e porque a fé, ela age como um caminho para encontrar soluções. Então eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. A fé, ela libera o poder de Deus para que o milagre aconteça e para que a promessa se torne realidade. Eu vou falar isso de novo. A fé, ela libera o poder de Deus para que o milagre aconteça e para que a promessa se torne realidade. Como cristãos, nós devemos viver uma vida de milagres, porque devemos viver pela fé. Vá firme na direção das tuas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então, que nós possamos entender isso nesta noite, que nós possamos entender isso nesse dia, que você possa entender isso nesse momento que você está assistindo, que a fé, ela gera milagres, a fé, ela estrutura algo novo na nossa história, a fé faz com que algo abundante aconteça nas nossas vidas. E se eu tenho fé, se eu tenho uma convicção, se eu tenho uma crença em algo que pode acontecer, algo novo tem que acontecer na nossa história. Que essa palavra possa invadir o seu coração, possa invadir a tua casa, possa invadir a sua vida e que você libere a sua fé para que o nome de Jesus mova o impossível na tua vida. Que você libere a sua fé para que o nome de Jesus faça algo sobrenatural sobre a sua história, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar mais uma vez para que você seja poderosamente abençoado, em nome de Jesus. Pai, nós engrandecemos e te agradecemos por essa palavra.
que esse seja um tempo de manifestação de graça sobre a vida dos teus filhos, e que eles tenham uma fé alicerçada, uma fé arraigada, fundamentada em amor, e que eles possam ver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós te amamos, pedimos para que o Senhor libere uma porção dobrada do seu Espírito sobre a vida deles, Pai, e que o seu amor os abrace, que a sua graça os abrace, e que eles vivam a abundância daquilo que o Senhor tem para a história dos teus filhos nesses dias. Nós te amamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez e ainda fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Receba essa palavra no seu coração, receba uma injeção de ânimo e que tudo te vá bem nesses dias, em nome de Jesus. A paz, queridos. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar, de curtir esse vídeo e de comentar se você tem mudado a tua história através desse projeto. Amém? Que Deus te abençoe. A paz, queridão.